Eu acho que a manutenção de todos os direitos era o nosso objetivo, e nós conquistamos. Todos os direitos da Convenção Coletiva de Trabalho e do Acordo Coletivo de Trabalho foram mantidos. PLR, no Banco do Brasil, a proposta inicial era a redução da distribuição do lucro líquido para 2%. Após a negociação, foi mantida a PLR, como está no acordo atual, com 4% do lucro líquido, mais 45% do salário, mais o módulo variável, que tem o paradigma o A6. A nossa GDP, a proposta inicial, um ciclo avaliatório para descomissionamento. Esse era, assim, um ponto crucial. Como poderíamos abrir mão da remuneração do lucro que produzimos, né? Como poderíamos abrir mão dos ciclos avaliatórios? Porque isso significa uma redução de remuneração muito expressiva. É muito importante que a gente tenha esse tempo. Um semestre que você não bem, no outro semestre você se recupera. Se ficasse com um ciclo, nós estávamos sujeitos a um descomissionamento com perda de remuneração que nunca mais a pessoa se recupera, porque é terrível. Foram mantidas as 3 avaliações negativas para o descomissionamento por desempenho, as 3 GDPs. O intervalo entre a jornada. A proposta inicial do banco era que os 15 minutos a 30 teriam um registro para todos os funcionários de 6 horas. Nós sabemos que a realidade dos colegas de 6 horas é muito de acordo com o dia a dia, especialmente nas agências, se está mais lotado, se está um pouco mais folgado. E nos departamentos, as pessoas levam a marmita, às vezes tem a fila do micro-ondas, e às vezes tem que descer, quem trabalha em grandes centros, shopping center, ou ter que descer até a rua, buscar uma alimentação e voltar, sabe? Realmente, sempre teve uma flexibilidade, né, com o gestor local desses 15 minutos. A ameaça de ter que registrar a saída dos 15 minutos e o retorno dos 15 minutos seria uma pressão a mais em cima do colega que trabalha 6 horas. Entendemos que qualquer deslize nessa marcação poderia, inclusive, ser causa, né, de um processo administrativo, que nós sabemos que jornada é extremamente importante, esses registros, e tem um tratamento, né, dado muito severo, né. Então, a marcação dos 15 minutos para nós era uma coisa agressiva, né. Após a negociação, nós conseguimos que permaneça exatamente como está. Os colegas de 6 horas, que fazem 15 minutos de almoço, não precisam registrar sua entrada e sua saída no ponto. O banco quer dar uma flexibilidade maior para aqueles colegas de departamento ou aquela pessoa que precisa dar uma saída na hora do almoço, e vem com essa proposta de um termo, onde a pessoa vai fazer uma opção por fazer mais de 15 minutos. Então, a partir de 16 minutos até 1 hora. Mas, para isso, a pessoa tem que concordar lá e querer fazer isso. Então, não há alteração de jornada. As faltas abonadas, a proposta inicial era 2020 e 2021, 5 faltas abonadas, não mais conversíveis nem acumuláveis. O que acontecia ali? O banco tem um saldo muito grande, os colegas não tiram esses abonos, e o banco tem que fazer uma provisão no seu balanço, que está gerando uma situação de impacto nessa conta, né? Então, ele vinha com o corte, simplesmente não vai mais converter e não pode acumular, vocês têm que folgar, né? Mas a gente sabe que a realidade é que os gestores têm muita dificuldade em dar esses abonos, em acordar esses abonos, nem sempre quando o colega precisa é possível, e nós, após a negociação, criamos uma regra de transição aí, com conversão em pecúnia do saldo dos abonos adquiridos a partir de 1º de setembro de 2020. Os adquiridos a partir de setembro de 2021, aí sim teriam que ser usufruídos até agosto de 2022. A gente quer lembrar que em junho, julho de 2022, já vamos estar em um novo cenário de negociações, né? O colega vai poder, nas férias, inclusive, fazer esse acúmulo, mas sem conversão.
pecúnia ou acumulação. Não vai mais poder acumular, segundo a regra atual. Os abonos já adquiridos e acumulados permanecem com regras anteriores, você pode converter, manter ele acumulado, como achar melhor. Né? A folga da Justiça Eleitoral, houve uma proposta inicial de 70 dias, que isso é o que a legislação prevê, para gozar a folga, e causava um grande transtorno para ambas as partes, então conseguimos negociar aí, acordado sobre o legislado, de 180 dias para gozar essa folga. Dá mais flexibilidade e as pessoas têm que planejar melhor como usar esses dias. O prazo para a realização de perícia psicológica, o banco veio com uma proposta horrível, né, de fazer perícias em 12 meses, e questionar tratamentos, etc., através do CESPIT, e após a negociação conseguimos a manutenção dos 18 meses. Horário de repouso dos colegas atendentes de sala de autoatendimento. O banco queria retirar esse direito, que é clausulado, e a gente, após a negociação, manteve, então, os 10 minutos, e é bem importante a fiscalização por todos os sindicatos, né? Os colegas deitam uma parada de 10 minutos para se sentar, para ir ao banheiro, para tomar água, eles trabalham em pé no autoatendimento do lado de fora da agência, muitas vezes se sentindo, inclusive, ameaçados ali, né? Outros pontos foram negociados, né, a mesa sobre bancos incorporados a ser conduzida já com data e prazo determinado, a mesa permanente de teletrabalho, escritórios digitais, porque vimos aí que a pandemia nos trouxe uma nova realidade. Negociamos algumas coisas no acordo Covid, mas tem muito mais a ser negociado com relação ao home office, né? Então, a mesa vai continuar uma mesa específica para esse fim. Uma mesa permanente de saúde e segurança, que também inclui algumas atitudes que eu achei importantes, como uma cartilha, um material digital, informando aos colegas e seus familiares sobre todos os casos, né, burocráticos das licenças de saúde, né? E com relação aos abonos, assim, eu já falei abonos, né? Aqui eu tinha colocado um texto a mais. O que eu queria dizer é que a manutenção de todos os direitos era a nossa bandeira, né? A nossa bandeira de luta do Congresso Nacional, que nesse cenário de privatizações iminentes, com tantas ameaças, com a terceirização generalizada da atividade fim possível, nós seguimos a orientação da CONTRAF e convidamos os colegas a aceitar, sim, essa proposta, que é um verdadeiro milagre, eu acho, na atual conjuntura. Muito obrigada. Foi uma negociação dura, não diferente do que foi na mesa da FENABAN e na mesa do Banco do Brasil, mas conseguimos avançar em uma série de situações. Com relação ao teletrabalho, que o Dionísio enfatizou que não teve nenhum acordo na mesa da FENABAN, então, essa situação não foi discutida na mesa da Caixa, tá? Porque foi remetido para a mesa da FENABAN. Como na FENABAN não teve avanço, nós teremos discussões aí à frente, né, para discutir um aditivo. Outro ponto é a questão do banco de horas. Não teve acordo na mesa de negociação, rejeitamos a proposta da Caixa, então permanece como está, né, na atual Convenção Coletiva do Trabalho. Ou seja, tudo aquilo que não foi negociado em mesa, ou foi rejeitado em mesa, permanece como está lá na CCT de 2000, no Acordo Coletivo 2018. O intervalo de almoço, uma reivindicação que veio, e temos apelo também das bases, né, a alteração, a possibilidade dos empregados de 8 horas optarem por um intervalo menor do que 1 hora, né, saindo mais cedo do local de trabalho. Então, ficou acertado e vai estar na proposta a possibilidade dos empregados de 8 horas fazer intervalo de almoço de 30 minutos a 1 hora. Acima disso, seria a negociação com o gestor da unidade em que trabalha. Então, ou seja, mas é uma opção do empregado, não pode ser, em hipótese alguma, uma imposição do gestor
que faça um intervalo menor, né, até por conta de uma série de situações que a Ana colocou já na questão do Banco do Brasil, que não tem por que repetir aqui. PLR. Nós partimos de uma situação de não ter PLR social. Nós começamos na mesa da FENABAN com uma PLR reduzida, que no caso da Caixa seria muito mais do que 48%, por conta de não termos a PLR social, de 4% do lucro líquido linearmente, lucro líquido ajustado. O que é o lucro líquido ajustado? É o lucro líquido calculado antes da distribuição dos lucros, ou seja, então ele é maior do que o lucro líquido contábil, o que dá um ganho na ordem de 25% em cima da PLR social. Então, também é um grande avanço, pois, do contrário, a PLR social seria em torno de 25% menor, né, do que ela vai ser. A Caixa também garante que ninguém receba menos que uma remuneração base, e por determinação ou orientação da SEST, né, foi colocado um teto de 3 remunerações base, né, então, na PLR geral. Com relação ao banco de horas, a Caixa trouxe uma proposta inicialmente de 24 meses para compensação. Nós rejeitamos em mesa. Ela voltou com uma outra proposta de 12 meses para compensação, principalmente das horas negativas. Nós rejeitamos novamente em mesa. Então, esse ponto não teve acordo e, por hora, né, nesse acordo agora dos 2 anos, permanece como está. Nada quer dizer que não venha a ter uma discussão depois para um aditivo, mas, em princípio, permanece como está, que é aquele prazo de compensação, remuneração de 100% das horas das agências com menor número de funcionários, e o restante remuneração de 50% e compensação de 50% no prazo determinado, e se não forem compensadas, a remuneração delas também. E agora, o ponto mais importante de todos. Eu não vou meter muito as outras questões que já foram ditas aqui, porque um monte de situações aqui permanecem como estão, né? Então não tem por que redundar em cima daquilo que já está escrito e já está acertado. Saúde e Caixa. A Caixa apresentou inicialmente 6 propostas. Todas elas, sem exceção, eram muito piores, né, do que essa que nós conseguimos construir. Todas traziam a individualização, teto de coparticipação individual de R$ 2.870, né, o que daria para uma família com titular e mais 2 dependentes, uma possibilidade do teto ser mais de R$ 10.000, o que fatalmente prejudicaria muito os menores salários. O pessoal mais jovem, né, que tem filhos, mas nós conseguimos, dentro do processo negocial, né, fechar um índice que viesse atender a todos, garantindo os preceitos do Saúde Caixa, que é a proporção 70-30, o pacto intergeracional, onde você paga um pouco mais do que você usa no começo, e lá na frente, quando você tiver com uma idade maior e necessitar mais do Saúde Caixa, né, você tem uma condição de usufruir dele sem comprometer totalmente seu salário. Se formos comparar, então, um percentual de 3,5%, e por participante, 0,4%, né, limitado a 4,3% como teto de mensalidade do seu salário. Vale lembrar que quem tem 3 dependentes, ou seja, um casal com 2 filhos, vai pagar só sobre 3 pessoas, o titular e mais 2. O quarto não vai ter custo. O dependente indireto, aquela situação de filhos com mais de 21 anos, até 24, que estejam estudando curso superior,
nós tínhamos R$ 110, isso congelado desde 2008, 2009. Então, se fosse para aplicar a variação da inflação médica, isso iria para em torno de R$ 450 a R$ 500, né? Passou a ser 0,4 do salário da remuneração base. Ou seja, nos maiores salários, o 0,4 fica menor do que seria o reajuste pela inflação médica no período em que está congelado. Então, 4,3 mais 0,4 por dependente indireto. O dependente indireto, ele não entra no teto. Então, é a única situação que extrapola o teto, mas foi garantido o mesmo índice, 0,4. Na grande maioria dos empregados que têm dependente indireto, que hoje muitos estão até os 27 anos, mas a regra foi mudada lá atrás já para 24 anos, né, nós temos uma situação de redução de mensalidade para esses trabalhadores que têm os seus dependentes indiretos. A situação toda, né, ela foi muito além do que qualquer bancário esperava que fosse acontecer. Antes da campanha salarial, nós tínhamos uma perspectiva da Caixa e Banco do Brasil saírem da mesa única. Isso acabou não acontecendo. Então, avaliamos que dentro do que era possível, né, nós conseguimos avançar. As propostas que a Caixa trazia para nós no começo, conseguimos fechar na mesa. Para vocês terem uma ideia, a Caixa apresentou que, para manter o atual sistema, teria que passar a mensalidade para 8% da remuneração base. Nós estamos hoje com uma relação em torno de 20%. Então, esse reajuste na mensalidade de 2% para 3,5%, e a coparticipação de 20% para 30%, e também a questão do pronto atendimento com uma coparticipação fixa de R$ 75, né, foram grandes avanços. Para vocês terem ideia, o dispêndio do Saúde Caixa médio em pronto atendimento, segundo os números que a Caixa nos passou, é em torno de R$ 1.000. Então, 30% disso daria R$ 300. Né? Logicamente, não são todas as situações. Mas, o que está posto aí é uma questão de nós buscarmos a responsabilidade na utilização do Saúde Caixa. Toda vez que nós usamos o plano sem necessidade, né, nós estamos aumentando o custo dele e, com certeza, estaremos aumentando a necessidade de elevação. Então, a questão da responsabilidade do Saúde Caixa é de todos. Né? Outro ponto importante, né, existe um grupo de trabalho, um Fórum Nacional, e nós conseguimos manter ele, ampliar ele para ter mais participação de todas as forças e de todos os segmentos empregados da Caixa na construção de um plano de saúde autossustentável. Nós entramos na mesma negociação sem ter os números, né? Nós tivemos um período de superávit que foi sendo consumido no decorrer dos anos, né? E estamos já desde 2016, né, com o plano deficitário. Mas essa gordura nós tínhamos acumulado anteriormente. Então, hoje nós ainda temos uma gordurinha que nos permite manter o 70-30 até o final de 2021, né, e teremos que fazer essa discussão certamente no período ainda até lá, para construir um plano autossustentável que nos garanta a cobertura. Muitas mensagens tenho recebido, acho que todos os sindicatos têm recebido mensagens, né, no sentido de questionar
impacto desse reajuste. Mas nós temos que lembrar o seguinte, são vários anos que nós estamos com os valores congelados, o INPC do período que foi apurado dá 87%, e a inflação médica 360 e alguma coisinha, não me recordo agora certo qual que é. Mas, ou seja, são quase 4 vezes maior do que o INPC. Se formos fazer uma pesquisa no mercado, né, qualquer plano de saúde que envolva atendimento médico, hospitalar e seria um outro plano odontológico, nós perceberemos o seguinte, qualquer uma das faixas, seja TBN, seja Caixa, seja gerência média, seja em geral, seja superintendente, seja aposentado, todos, sem exceção, serão muito maiores do que nós conseguimos negociar na mesa. Então, é um avanço que nós conseguimos, né? Vamos ter que discutir muito isso ainda. Muita coisa, a Caixa, como um banco público, ela está se orientando pelas agências reguladoras, né? E pela CGPAR 23, né? Que impõe limites. Então, tem o limite do 6,5, tem a proposição de 50-50, e nós conseguimos, nessa conversa aqui, né, nessas conversas, aliás, que foram 9 rodadas de negociação específica da Caixa, né, varando a madrugada, indo até 3, 4 horas da manhã, né, meio que sem dormir, mas é um compromisso que nós assumimos com a categoria de esgotar todas as possibilidades de negociação, né, nós conseguimos avançar para essa proposta aí. Porque qualquer uma das 6 que a Caixa colocou, que não teria nenhuma discussão diferente daquilo, nós conseguimos rejeitar as 6, conseguimos a 7ª, conseguimos a 8ª, e conseguimos melhorar bastante na 9ª proposta, né, aonde chegou no limite. Envolveu muito empenho também dos negociadores da Caixa, no sentido de viabilizar as nossas reivindicações. A Fabianinha, que é a coordenadora da CE Caixa, passou horas e horas, né, negociando com vários gestores da Caixa, negociando com a SES diretamente, né, no sentido de a gente conseguir avançar. Então, isso aqui, eu falo com toda certeza, né, com toda tranquilidade, foi o limite que nós conseguimos arrancar. Muitos podem dizer o seguinte, que dá para ter avançado mais, mas nós estamos numa situação, num quadro de pandemia, um quadro totalmente atípico, onde estamos, grande parte, em home office, e nós sabemos que uma greve hoje, não que os dirigentes sindicais não queiram caminhar a greve. Se tivéssemos uma situação normal, muito possivelmente, talvez até tivéssemos conseguido alguma coisa a mais. Mas, diante do quadro em que nós vivemos, eu tenho toda a certeza, e falo aqui categoricamente, nós fomos além daquilo que era possível. Buscamos todos os recursos para arrancar a melhor proposta, tanto na mesa da FENABAN, quanto na mesa do Banco do Brasil, quanto na mesa da Caixa, do Banrisul e dos outros bancos públicos que nós representamos enquanto contrato. Então, em nome da CE Caixa, em nome do Sindicato dos Bancários Toledo, em nome da FETEC CUT Paraná, do qual eu sou secretário de Bancos Públicos, orientamos aqui, sim, pela aceitação das propostas, que na hora que forem votar, não vota bem, elas vão estar disponíveis, se alguém quiser verificar mais. E, mais uma vez, a recomendação da saudação inicial. Se tiver qualquer dúvida, pergunte aqui no chat do seu sindicato. Cada um dos sindicatos tem uma pessoa lá no Facebook para repassar as perguntas para essa mesa. Se ainda assim persistirem dúvidas, procurem o seu sindicato no decorrer do dia
Eu acho que todo mundo tem o telefone de pelo menos um dirigente do sindicato. Participe das redes sociais, participe do grupo de Facebook, no Facebook dos sindicatos, no site dos sindicatos e nos grupos de WhatsApp dos sindicatos, Instagram, onde tiver, e procure se manter sempre informado. E quem tiver dúvida, falei no início, de repente não estavam todos aqui ainda, mas nós temos também uma live ontem, está na TV Contraf, e tivemos uma live hoje com a Maria Serrano também, que trata especificamente da mais recente hoje, da mesma negociação da Caixa, e a de ontem com a Fabiana, com o Dionísio, com o Léo, e várias pessoas de vários segmentos, de todos os pontos da negociação de saúde Caixa, que eu acho que é o ponto mais importante e mais precioso para os empregados da Caixa. Vamos lá, gente. Sempre a luta. A votação amanhã começa, né, na verdade já está aberta, né, e nós pedimos que todos votem sim e sim para a CCT e para as questões dos ACDs específicos.